No final de 2024, o Supremo Tribunal Federal decidiu sobre a tributação na aposentadoria de quem é residente no exterior. É sobre essa decisão que a gente vai conversar hoje. Eu vou lhe dizer como isso vai lhe afetar. Se você não me conhece, meu nome é Otávio Salum e hoje a gente vai conversar sobre o tema 1174 do STF. Vem comigo! Uma questão que vinha sendo objeto de vários processos judiciais na Justiça nos últimos anos teve um desfecho favorável ao contribuinte, favorável ao segurado. Basicamente, grosso modo, as pessoas que estavam aposentadas no exterior, boa parte delas, tinham uma tributação de 25%, não obedecendo àquela tabela progressiva que a gente conhece. O que acontece? Essas pessoas achavam isso injusto por uma série de princípios constitucionais, que para não ficar aqui falando juridiquês eu não vou mencionar, mas basicamente o que elas pediam é que é o seguinte: olha, eu estou no exterior, eu tenho que ser tributado, mas eu quero ser tributado de acordo com a tabela progressiva do imposto de renda. Tabela progressiva do IR nada mais é do que aqueles percentuais que a gente tem, que vai desde a isenção até 27,5% para a gente pagar. Formalmente, a discussão no Supremo Tribunal Federal era a seguinte: sobre a incidência da alíquota de 25% do imposto de renda exclusivamente na fonte, sobre as pensões e os proventos de fontes situadas no país, percebidos por pessoas físicas residentes no exterior. E toda essa discussão se deu porque teve uma alteração legislativa alguns anos atrás, que estava justamente sendo discutida, e o Supremo julgou, como eu falei, no final de outubro de 2024, o Supremo julgou que esse artigo de lei que previa essa alíquota fixa de 25% inconstitucional. Por quê? Independentemente de quanto a pessoa recebia de aposentadoria, essa pessoa pagava 25%. Se a pessoa recebesse um salário mínimo, residente no exterior, ela pagava 25%. Se ela recebesse no teto, ela pagava 25%. Então é justamente isso que estava sendo questionado. Agora, o Supremo fixou uma tese, como a gente diz. Segundo o STF, é inconstitucional a sujeição na forma do artigo 7º da lei tal, com redação da lei tal, dos rendimentos de aposentadoria e de pensão pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos a residentes ou domiciliados no exterior, a incidência do imposto de renda na fonte alíquota de 25%. O que isso significa? O Supremo está dizendo: não é possível que a gente simplesmente vá lá e aplique uma alíquota de 25% para todo mundo, independentemente de quanto a pessoa ganha. O Supremo está dizendo o seguinte: a pessoa que é residente no exterior, ela vai pagar a mesma tributação com relação à aposentadoria, pessoal. Ela vai pagar a mesma tributação de que uma pessoa fosse residente no país. Até teve uma menção de um dos ministros bem interessante, que eles falaram: não é justo que uma pessoa no exterior eventualmente pague um imposto de renda maior, sendo que se ela está fora, se ela não está no Brasil, por óbvio, ela não utiliza os serviços públicos do Brasil, como serviço de saúde, por exemplo. Então, a pessoa, além de não utilizar os serviços públicos brasileiros, ela ainda paga um imposto de renda a maior. Pagava, agora não mais. E muitas vezes as pessoas, elas pensam que essa decisão do Supremo pode ser desfavorável. Por exemplo, aqueles que pagam 27,5% de imposto de renda, uma pessoa que recebe R$6.000 de aposentadoria, ela paga 27,5% de imposto de renda, certo? Então talvez essa pessoa pense: poxa, mas essa decisão não foi favorável para mim, porque eu pagava 25% e agora eu vou pagar 27,5%. Mas essa pessoa está completamente errada, porque não é assim que a gente faz o cálculo. Vamos nesse exemplo. Se uma pessoa recebe R$6.000 e é residente no exterior, a gente toca 25% em cima desses 6.000 e vai dar quanto? Vai dar R$1.500. Então, essa pessoa que recebe R$6.000 pelo INSS, ela vai estar pagando R$1.500. Não, ela não vai pagar, na verdade já vai ser retido na fonte. O INSS já manda o valor ali com a retenção. Então ela tem esses 1.500 que são retidos, certo? Em contrapartida, se a gente aplica a tributação atual, essa pessoa vai ter uma alíquota efetiva de imposto de renda de 9,97%. Otávio, mas como isso? Ela não deveria pagar os 27,5%? Sim. Só que os 27,5% ele é só acima dos 4.800 e poucos lá da tabela. De 0 até cerca de 2.000 e pouco ali, a pessoa paga 0% de imposto de renda. E como tem a tabela
progressiva, a gente não aplica direto o 27,5 em cima do que a pessoa está ganhando, a gente faz aquela progressividade. Os 27,5 começam a incidir só depois lá do quase dos R$ 5.000. Então, até então, a pessoa está pagando menos imposto. Por isso que a gente tem um simulador de cálculo da Receita Federal. E daí a gente vê a alíquota efetiva. O que é a alíquota efetiva? Quanto que a pessoa estaria efetivamente pagando. Então, nesse caso, a pessoa pagaria um pouco menos de 10%. E ela estaria, então, vai pagar de imposto de renda, nesse exemplo, um pouco menos de R$ 600. Olha só. Com a regra antiga, ela pagava R$ 1.500. Com a regra nova, ela paga um pouquinho menos de R$ 600. Ela está tendo um ganho real de cerca de R$ 900, mais ou menos, né? Então é uma quantia bem expressiva, isso todo mês. Então a pessoa tem que ficar atenta para eventualmente ver como é que ela vai recuperar esse dinheiro dela. Porque até onde eu estou gravando esse vídeo, a decisão já transitou em julgado, ou seja, não cabe mais recurso, tá? A União já disse que não vai recorrer, a decisão é essa mesmo e tal, e pronto, já passou. Ocorre que a gente ainda não tem notícias de como isso vai ser feito na prática. Vai ser automático? A pessoa que mora no exterior e ganha esses 6 mil aí que eu falei para vocês, ela estava tendo 25% e automaticamente vai passar a ter descontado uma alíquota efetiva de 9,97%? A gente não sabe. Eu não tenho essa resposta. Não ficou delimitado isso na decisão. E daí, daqui a pouco, cedo ou tarde, ela vai pagar um imposto menor, certo? Vocês estão de acordo comigo. Só que, e o valor atrasado? Como é que fica? Eu também não tenho notícia que a União vai devolver isso, vai chegar e vai ligar para você e vai dizer, olha, o negócio é o seguinte, eu vi aqui que nos últimos 3 ou 4 anos a gente descontou um valor que, de acordo com a decisão do Supremo, a gente não podia descontar esse valor. Então eu vou devolver. Você passa um Pix e a gente faz um Pix para você. Isso não vai acontecer, pessoal. Isso não vai acontecer. Talvez, é claro, a União faça alguma coisa, como já teve em alguns casos antigamente, algum planejamento, olha, eu vou pagar você parcelado e tal, e enfim, eles fazem os cálculos deles mesmo e pagam ali quando der, né? Então, eu acho que vai acontecer isso, tá? Só que você tem que ver se você vai querer ficar esperando todo esse tempo. Em razão disso, muitas pessoas já estão entrando com ação judicial justamente para rever, para reaver, para recuperar esse período que pagou a maior, certo? Então as pessoas estão entrando com a ação e estão dizendo, olha, eu paguei a mais, eu quero a restituição desse valor e com base na decisão do Supremo Tribunal Federal, com base no tema 1174, né, eu quero meu dinheiro de volta. Certo? Então, muita gente já está entrando com esse tipo de ação. Tome cuidado com uma coisa, tá? A gente não consegue pedir restituição acima de 5 anos. Então, se você ou um próximo seu já está nessa situação há mais de 5 anos, você tem que se movimentar o quanto antes, certo? Por quê? Porque nesse caso, cada dia que passa você está tendo um ganho, né? A sua parcela está prescrevendo. Tá, Otávio, como é que a gente sabe se a gente está tendo descontado tudo isso, bonitinho e tal? Bom, a gente tem que verificar no meu INSS, tem o portal do meu INSS, meu.inss.gov.br. Nesse portal tem um histórico de créditos, que a gente chama carinhosamente de ISCRE, certo? No histórico de créditos vai aparecer ali, se você está tendo descontado, vai aparecer lá que é imposto de renda no exterior, tá? Existem algumas particularidades que eu não vou entrar aqui porque é meio técnico, mas fiquem atentos, primeiro, se você está nessa situação, segundo, qual é o país que você tem residência, porque a tributação ela pode mudar, variando, dependendo do país onde a pessoa mora. Mas como assim a tributação pode mudar, Otávio? A tributação muda, em alguns casos, com base nas convenções fiscais, certo? Por exemplo, já falei para vocês, para quem me acompanha, uma pessoa que reside, um aposentado pelo INSS que reside na França, tem a tributação exclusivamente na França. Não tem tributação no Brasil, não existe isso, tá? É uma previsão expressa do acordo. Em grande parte dos acordos, a tributação é primeiro no Brasil, e se sobrar vai alguma coisa lá para outro país e tal, mas existem particularidades, França, Japão, então é sempre importante ver onde a pessoa está residindo, porque numa dessa ela não pode ser tributada em nada, tá? A tributação tem que ser onde ela reside, dependendo do país. Otávio, eu vou pegar esse histórico de créditos e como é que eu vou saber se eu tenho direito e tal? E de fato é preciso fazer um cálculozinho antes, tá, pessoal? Embora grande parte das pessoas, a meu ver, vá ter direito, mas é sempre bom fazer um cálculo, tá? Então, eventualmente, teria que pegar histórico de créditos, teria que somar quanto que você pagou de imposto de renda e quanto você pagaria pela regra nova, certo? Então teria que fazer essa simulação.
Porque também tem alguns pontos, pessoal. Algumas pessoas não fizeram a saída definitiva, porque isso é para quem já não é mais residente no Brasil, tá? Algumas pessoas não fizeram a saída definitiva e tem algum tipo de isenção. Porque quando a gente tem 65 anos no Brasil, a gente tem uma dobra de isenção que a gente diz, tá? Até cerca de R$4.000, mais ou menos, eu não pago imposto até esse valor sobre a aposentadoria, certo? Então também, e se eu faço a saída definitiva, eu perco essa isenção, tá? Então assim, todos esses detalhes têm que ser vistos, tem que ser analisados juntamente com um profissional qualificado, um profissional que esteja acostumado com essa parte de direito previdenciário internacional, de tributação internacional, certo? Porque essa pessoa que vai fazer o cálculo para você vai dizer, olha, na minha concepção você ganharia tanto, ou não, na minha concepção você estaria perdendo tanto. Então sempre é importante você procurar um profissional qualificado para que tenha essa assessoria de qualidade. Bom, então era basicamente isso que a gente tinha para discutir sobre o tema 1174, certo? Do Supremo Tribunal Federal. Isso vai dar uma diferença grande em alguns casos, como eu falei ali na simulação que a gente fez rapidinho, tá? Para pessoas que moram no exterior, eventualmente aí você vai ter direito a uns R$900 a mais, isso dá... Eu nem vou fazer cotação, porque quando eu estou gravando esse vídeo, o real ele está muito em baixa, mas certamente aí você vai ganhar uns 100 euros, ou uns 100 dólares, ou 150 euros, ou 150 dólares a mais por mês, o que com certeza sempre ajuda bastante. Tá certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem também deixar nos comentários, eu fico à disposição. E para temas também, vocês podem sugerir temas, tá certo? Convido vocês para se inscrever no canal, para vocês que não são inscritos ainda, para acompanhar nosso trabalho, inclusive acompanhar em outras redes sociais que a gente fica falando as coisas ali em tempo real. Quando sai alguma decisão importante, a gente sempre posta informações relacionadas à Previdência Internacional e à tributação internacional. Então siga a gente também nas outras redes sociais, tá certo? Eu espero vocês no próximo vídeo, tá bom? Grande abraço a todos!